Glória a Deus, aleluia. Tamo junto. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, em nome de Jesus. Como é bom poder estar na casa do Senhor, como é bom partilhar da palavra do Senhor. Pastor Rafa, semana que vem, está voltando de férias, né? Essa semana ele mandou no nosso grupo lá, falou, não, eu saí dia 21 de junho eu volto. Falei, não, pastor, fica tranquilo. Eu acho que ele, com certeza, ele está assistindo, né? Falei, fica tranquilo, descansa mais um pouco. Ele, eu não consigo, eu preciso. Glória a Deus, é um homem de Deus. Semana que vem ele está aí com a gente. Belinha e a pastora Mica vai demorar um pouquinho mais por causa das vacinas. Mas como é bom ser igreja, meu irmão. Eu sou apaixonado pela igreja de Cristo. Eu vejo, e como nós temos falado este ano, Deus está restaurando uns pontos fundamentais de ser igreja. A comunhão, a unidade, a comunhão, a koinonia, o serviço, que é a diaconia, e a proclamação, que é o querigma. Ir, pregai, levai as boas novas, este é o papel da igreja. E uma coisa que nós temos observado, algumas linhagens teológicas, alguns, podemos dizer assim, artista gospel, celebridades gospel, indo de encontro, o que é ser igreja? Eu já ouvi pessoas falando, não, igreja, você pode ouvir, assistir qualquer culto. Meu irmão, Deus quer que nós criemos raízes. Que quanto mais raízes nós tivermos, mais longe nós vamos. Então não caia nos contos, não, você é igreja, os desigrejados. Eu lembro, eu só tive 2 igrejas. Primeira igreja batista de Pirituba, pastor Francisco, um homem de Deus, uma referência. Hoje eu estou aqui por causa do que ele investiu na minha vida, investiu no meu ministério, investiu no meu caráter, investiu. Mas há 16 anos atrás, não, 2013, há 11 anos atrás, proviu ao Senhor que nós não caminhássemos mais junto. Mas isso não quer dizer que eu não respeito, isso não quer dizer que eu não honro, isso não quer dizer que eu não propago aquilo que ele me ensinou. E naquele momento, Deus nos instruiu, nos chamou para uma nova jornada, e há 9 anos estamos aqui. Eu amo ser igreja, eu amo visitar, eu sempre, algumas coisas que me marcam, sempre que eu vou lá tomar ceia com a vozinha, 86 anos, a última foi eu, a Michele, fomos ali, cearmos junto com a avó, junto com a Catarina, olha lá, uma está corrigindo a outra, fala aí a idade certa, 90 aí? 90, Amanda, me ajuda aí, Amanda, aí depois vocês brigam lá em casa, né? Aí estávamos lá, e o que mais chama a atenção, sempre que ali a gente vai orar, a avó vem com uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Eu sou apaixonado por isso. E há 2 semanas atrás,
Deus trouxe um texto ao meu coração que eu gostaria que nós meditássemos nele nesta noite. Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. Este será o texto base daquilo que nós, domingo passado, no momento antes da palavra, eu li este texto. De alguns dias Deus tem falado comigo, e eu gostaria que nós meditássemos e aprendêssemos um pouco com aquilo que Pedro tem para nos ensinar a respeito desses versículos. Todos acharam? Se não achou, continua aí. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria que você repetisse comigo na primeira pessoa, dizendo assim: eu sou nação eleita, eu sou sacerdote real, eu sou nação santa, eu sou parte de um povo exclusivo de Deus. Ele me chamou para anunciar a grandeza daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graça, nós te rendemos louvores por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor pode fazer, por tudo aquilo que o Senhor quer gerar na igreja. Eu te peço que nesta noite o Senhor traga o entendimento do sacerdócio real desta geração. A minha oração é que cada um de nós saiamos daqui entendendo o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Senhor, tira todo bloqueio na mente, todo bloqueio no coração, todo espírito contrário que queira impedir esta palavra de gerar algo do céu. Que nós sejamos canal de bênção. Eu te peço perdão pelo meu falar, pelo meu agir, pelo meu pensar. Que não seja eu nesta noite, mas sim seja o Senhor. Que nós possamos ser despertados. Que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo o sacerdócio real. O sacerdócio do Senhor para esta geração. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre as cartas de Pedro para a sua igreja. E quando olhamos para a carta de Pedro, ela é uma fonte de consolo, ela é uma fonte de inspiração para os nossos dias sombrios. É um bálsamo do céu, é uma revelação para que nós possamos entender os processos e os caminhos da vida cristã.
Pedro escreve a sua carta para os cristãos que estavam em meio à perseguição na igreja constituída na Ásia Menor. Mas diferente de Paulo, se nós observarmos as cartas paulinas, Paulo sempre direciona as suas cartas a uma igreja, a uma cidade, a uma pessoa, Timóteo, Tito, Filemão. Ao contrário de Paulo, Pedro escreve a sua carta para um povo, para uma geografia, para uma igreja que estava localizada em uma geografia, que era a Ásia Menor. Segundo os historiadores, segundo os teólogos, Pedro escreve a sua carta antes da perseguição de Nero à igreja. Por quê? Porque Pedro morre em meio à perseguição de Nero. Então, disse que os historiadores dizem e relata que foi escrito aproximadamente dos anos 60 aos anos 63 depois da era cristã. E a carta de Pedro nos impulsiona, nos ensina e deixa bem claro para nós que a vida cristã não é fácil, que a vida cristã não é brincadeira. Pedro nos ensina que as lutas, a batalha, o sofrimento, o dia mau, faz parte do processo cristão rumo ao céu. Meu irmão, Deus tem um processo para a sua vida, Deus tem uma caminhada para a sua história, contradizendo alguns pregadores desta geração, dizendo que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo. Pedro nos ensina que no meio do caminho terá batalhas, no meio do caminho vai ter perdas, no meio do caminho vai ter não, no meio do caminho vai ter decepção. Mas ele nos ensina e nos dá um alento, nos dá um acalento, dizendo: ei, vocês não são cidadão da terra. Se observarmos o que precedeu a glória de Jesus Cristo, a cruz. Normalmente, o que precedeu a terra prometida? O deserto. O que precedeu Jesus antes de começar o seu ministério? Ou Jesus começa o seu ministério na glória? Como Jesus começa o seu ministério? No deserto, sendo tentado. Ou seja, todo sofrimento antecede algo extraordinário de Deus. Meu irmão, não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, como eu disse, eu tenho falado, se nós abrirmos aqui o culto da lamentação, não vai acabar nunca, porque todo mundo tem dor, todo mundo tem batalha. Eu não estou minimizando, eu não estou menosprezando a dor de ninguém, mas o que eu estou querendo dizer, eu não sei qual é a sua dor, mas se a sua dor faz parte do projeto de Deus na sua vida, pode esperar, que a glória está chegando. Que o extraordinário de Deus está chegando. Por quê? Porque o sofrimento, as batalhas, a luta antecede a glória de Deus. E uma coisa que Pedro nos ensina,
E Pedro quer que eu e você possamos desfrutar de algo extraordinário, é entendermos que nós somos estrangeiros. A nossa cidadania está no céu. E nesta jornada, entre o que nós estamos vivendo e o céu, existe o sacerdócio real na terra. Precisamos entender que nesta jornada, entre o que nós estamos vivendo, para a glória eterna, nós precisamos entender que vai ter perseguição sim. Vai ter palavras contrárias sim. Vai ter mentira contra a sua fé sim. Vai ter pessoas querendo nos desdenhar daquilo que você vive sim. Ainda mais no tempo de hoje. Estava conversando ontem não, sexta, eu, Deb e Alê, dizendo, tudo que ensina na atualidade é contra aquilo que nós estamos falando. Mas o que eu disse para Deb, vale a pena perseverar na palavra de Deus. Cada vez mais se tornaremos ET em meio a esta geração. Mas vale a pena suportar o fogo da perseguição, vale a pena suportar a fornalha, sabe por quê? Porque é na fornalha que Deus purifica o ouro, é na fornalha que Deus purifica a prata, é na fornalha que Deus vai tirar o melhor de nós, para vivermos o sacerdócio de Deus na terra. Meus irmãos, vou te contar uma novidade. O mundo, a sociedade, sempre odiou Jesus. Da concepção ali, desde a concepção de Jesus até a morte de Jesus, pós-Jesus, início da igreja primitiva, perseguição, continua odiando Jesus. E o que eu estou falando aqui não é discurso de ódio, eu estou dizendo que é o que? Quando fala de Jesus, tudo é contrário. Podem fazer tudo com Jesus, mas com os outros nada. Zombam dos símbolos cristãos, ao ponto de colocar um crucifixo nos órgãos genitais. E tudo isso é lindo para a sociedade, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é uma expressão de uma cultura. Mas vai um cristão falar contrário a isso, é o quê? É homofóbico, é isso, é aquilo outro, ou seja, foi, está sendo e sempre será. Cabe nós como igreja continuar cantando a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Pode falar, meu irmão. Eu já ouvi, sua religião está fadada ao fracasso. Sabe quantos anos fala que o cristianismo está fadado ao fracasso? Há mais de 2000 anos. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembra como quando, lá em Atos 3 ou 4, quando começaram a perseguir a igreja, foram até um sábio Gamaliel e falaram, mas isso, ele falou, fica tranquilo. Lembra lá de Teudas, lembra lá de outro Jesus, acabou tudo. Mas, porém, aí ele lança uma palavra profética que está viva até hoje. Ele diz o quê? Mas se isso for de Deus, nada vai parar. E hoje nós declaramos, nada pode parar a igreja de Cristo. E Pedro vem trazendo esta doutrina, trazendo este entendimento.
Eles vêm consolidando um povo que está em meio à perseguição, um povo que está em meio à calúnia. Pedro vem com o seu acalento, trazendo: ei, vai dar certo, ei, não temas, no final vai dar tudo certo. E as cartas de Pedro é considerada as cartas mais pastoral do Novo Testamento. Embora ele escreve só 2 cartas, mas se você olhar, depois eu te dou, são livros pequenos. Leia 1 Pedro, leia 2 Pedro. Um grande teólogo, Meyer Perelman, diz que a carta foi escrita para animar os fiéis a estarem firmes durante o sofrimento, para estarem firmes na caminhada que os levariam à santidade e santificação. Este é o propósito. É Deus restaurar o sacerdócio da igreja. Pedro está orientando a igreja a entender o verdadeiro sacerdócio da nova aliança. Se observarmos e olharmos para o sacerdócio da velha aliança, qual era o papel do sacerdote? Era fazer a intermediação entre Deus e o homem. Eles que ofereciam sacrifício, eles que cuidavam do templo, eles que faziam tudo. Mas no Novo Testamento, na nova aliança, Deus está dizendo: eu estou estabelecendo um novo sacerdócio universal para todos os santos, para todos os crentes. Fala para o irmão que está ao seu lado: ei, você é um sacerdote do Senhor. Deus quebrou aquela responsabilidade de uma representação, de um clero, de uma representação de um sacerdote entre Deus e o homem. A primeira coisa que Deus fez, quando Ele morreu na cruz, o que aconteceu? O véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, Jesus está apontando à igreja: ei, não existe mais intermediador entre eu e o homem, não existe mais o sacerdócio, existe um sacerdócio universal que eu vou levantar toda a igreja de Cristo Jesus. Ou seja, toda a igreja de Cristo Jesus foi chamada para o sacerdócio dele aqui na terra. Este texto a qual nós acabamos de ler, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, também serviu de base bíblica para Martim Lutero, fundamentos para Martim Lutero proclamar a reforma protestante. Por quê? Porque quando a igreja foi constituída lá em Atos, quando a igreja estava sendo mobilizada nos fundamentos dos apóstolos, mas chegou um tempo da era cristã, na era medieval do cristianismo, este conceito de sacerdócio da antiga aliança começou a se levantar no meio da igreja. Foi crescendo, e quando Lutero se levanta contra esses princípios, que era bem consolidado do clero e dos leigos. Existia uma divisão entre homens espirituais e homens temporal. Se você não fosse sacerdote, você era um homem temporal, você era de uma qualidade inferior. E quem estava dentro deste âmbito de homens espirituais? Só eram aqueles que estavam servindo dentro do sacerdócio, como monges, padres, bispo, papa e etc. Ou seja,
eles tinham o poder. Lembra que o sacerdócio do Antigo Testamento era o quê? O homem, o sacerdote fazia a intermediação entre Deus e o homem. Jesus vem e quebra isso, mas a igreja vai e quer voltar neste mesmos princípio. Os sacerdotes, os monges, os padres, os espirituais, eles eram dotados de poder. Poder para perdoar pecado. Poder para a extrema-unção que livraria a pessoa do purgatório antes da morte. E quando você vai estudar essa igreja medieval, existiam algumas coisas que era... Os monges, os sacerdotes tinham a autoridade de quando eles ministravam a ceia, segundo a tradição deles, o pão virava o corpo de Cristo literário. E o vinho, o suco de uva, virava o sangue literário de Jesus. Os sacramentos da igreja estavam na mão do clero, estava na mão dos homens espirituais. E os homens temporais, os leigos, que eram divididos entre o clero e o leigo, eles precisavam desta intermediação. E uma maneira de diferenciar o clero e o leigo era o quê? Por intermédio das roupas. Por intermédio das vestimentas, das joias. E para que homens temporais, homens leigos, para eles alcançarem a salvação, eles tinham que depender totalmente desses ministros dos sacerdotes. E eles diziam, qualquer outra vocação que não seja o sacerdócio, como advogado, artesão, pastor de ovelha, era uma vocação de menor importância. Era considerado uma profissão terrena. Era inferior ao clero. Aí vem Lutero, pega o texto de Romanos, que todos são salvos pela fé, e começa uma reforma dentro da igreja de Jesus Cristo. Ele apresenta teses dizendo que o conceito da salvação por indulgência, o conceito da salvação de um intermediador é antibíblico, e faz a gente voltar para a palavra. Não existe uma casta privilegiada, não existe os santos da igreja, não existe ninguém mais ou menos espirituais, todos nós somos sacerdotes do Senhor. E se nós observarmos a igreja cristã contemporânea, muitas vezes foi presa pelas doutrinas e pelos dogmas. Depois você apaga isso. Aquele monte de cadeira em cima da igreja cristã, o que é isso? Roma. Quem senta em cima é diferente de quem senta embaixo. Na minha antiga dispensação, eita Jesus, os anéisão, os botãozão, é diferente. Mas perante o Novo Testamento e perante a palavra de Deus, todos nós somos sacerdotes do Senhor, todos nós fomos chamados com uma autoridade sacerdotal. E Pedro quer nos instruir
nessa palavra. Como viver o sacerdócio. Acabamos de ler um texto que está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz que o quê? Somos sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Aí é legal, sabe por quê? A gente pega esse texto e começa a colocar lá. No computador eu tenho mania de colar versículos no computador, na geladeira, nisso e aquilo. Aí estamos lá, somos sacerdotes, somos sacerdotes, somos sacerdotes, somos sacerdotes. Mas aí, muitas vezes a gente não entende, só quer o lado do quê? Sacerdócio, nação santa. Mas espera aí, quando nós vamos observar o texto, Deus nos ensina o caminho para o sacerdócio. Se nós observarmos o segundo capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, ele nos dá um caminho. E eu gostaria de ler rapidamente. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Que aqui está o caminho para se tornarmos sacerdotes reais. Hoje Deus quer trazer um entendimento que nós somos sacerdotes de Deus aqui na terra. Hoje Deus quer nos apontar um caminho para que eu e você possamos entender o sacerdócio de Deus aqui na terra. O texto diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida deseja de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nele confiar jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra os construtores rejeitaram, se tornou-se pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Aí termina: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas vezes a gente só pega o último versículo, mas quando nós vamos observar, existe um caminho para que nós se tornemos sacerdotes de Deus. E o primeiro passo é o quê? O que diz no versículo 1 do capítulo 2. Coloca aí, Caicão, por favor. Portanto, livrem-se de toda, portanto, livre-se. Algumas versões, por exemplo, a King James diz assim: abandone. Outras diz: despoja-te. Outras versões, a NVI fala: livrem-se. Aí diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade. Meu irmão, não existe outro caminho para viver uma vida de sacerdócio. Precisamos deixar coisas para trás. Aí a minha pergunta, a pergunta a qual Deus falou comigo: o que você precisa livrar-se? O que você precisa se despojar para viver o seu sacerdócio? Esse texto já vai completamente contra a teologia progressista que diz que fica como está.
Você não precisa de transformação, você não precisa de mudança. Meu irmão, se não tiver entrega, se não tiver mudança, se não tiver renúncia, se não tiver despojar do velho homem, desculpa, você pode passar 30 anos na igreja e não viver como sacerdote aqui na terra. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 25, diz assim, ó: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos e por enganos, a serem renovados na maneira de pensar, e revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, em provenientes de verdade. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Meu irmão, precisamos se despojar do velho homem para se tornarmos sacerdotes desta geração. Pedro ou Tiago, mas eu com a certeza que Pedro diz que não existe a amizade do mundo e com Deus. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Eu não estou dizendo que você vai viver um ET, não. O que eu estou querendo dizer é do seu comportamento, é do seu testemunho, é da sua vida. Desculpa eu falar um testemunho, estava em um velório semana passada, estava indo embora, estava eu e José Carlos foi testemunho, o Dé, minha mãe falou, chama o Dé de José Carlos, não consigo, o Dé. Estávamos saindo do velório, e um rapaz bateu no meu ombro e falou assim, Beto, posso falar com você? Falei, claro. Irmão, eu quero pedir perdão para você. Eu falei, vixe, pronto, já vem, quero pedir perdão. Falei, meu irmão, perdão do que? Está perdoado. Oh, não, da última vez que eu fui jogar bola e você estava lá presente, eu bebi, eu zoei, eu chapei, mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus usou a sua presença, que foi a última vez que eu bebi. Naquele momento eu estava bebendo e Deus estava falando comigo, e Ele falou que nunca mais eu iria beber, eu nunca mais, e aí eu terminei aquele dia, eu voltei para a igreja, e eu estou firme com a presença de Jesus, eu falei, aleluia, glória a Deus, eu falei, agora vem aqui, pus a mão na cabeça dele, aí já, revelação só precisa de um caminho, irmão, veio o caminho, aí você já desenrola o manto. Falei, eu declaro sobre a sua vida que você vai ser eu já estava com essa palavra no Espírito, você vai ser um sacerdote do Senhor, você vai levar a glória do Senhor, você vai viver a santidade do Senhor, você vai ser uma bênção do Senhor, você vai viver algo do céu sobre a sua vida. Meus irmãos, não tem como nós vivermos algo do céu sem deixarmos nada para trás. A mulher samaritana teve que deixar o seu cântaro. A mulher do fluxo de sangue teve que deixar a sua dignidade diante dos pés do Senhor. A pergunta que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: o que nós precisamos se despojar? Meu irmão, só existe uma maneira de você entrar no caminho do sacerdócio. Precisamos entender que o crescimento espiritual vem por meio de ruptura. Não tem como nós crescermos espirituais vivendo as mesmas práticas pecaminosas. Mas
A minha oração é, e aqui nós não estamos julgando, aqui nós estamos, só estou expondo a palavra de Deus, e o texto diz: abandone as antigas práticas. Quando eu me converti, eu tive que parar de andar com um monte de amigo meu, porque senão eu não conseguia. Sacerdócio é resultado do despojo do velho homem e abraçar o novo homem. Entendermos que agora nós somos nova criatura. Entender que nós não podemos ser mais escravos das nossas próprias vontades. Entender que nós não andamos mais na escuridão do pecado. Entendemos que o Senhor não nos tirou da lama para que a gente volte e se lambuze daquela lama novamente. Não! Deus está anunciando, Deus está apontando a sua igreja. Existe um sacerdócio de Deus. Existe um sacerdócio de Deus para a igreja de Cristo neste tempo. Então o primeiro passo é: despoje. O Espírito Santo falou comigo: tem muita coisa que eu preciso despojar. Afinal, aqui nós não pregamos o pastor super-herói, pregamos o pastor que está ali na mesma canção, como toda a igreja: estou seguindo a Jesus Cristo. Esses dias me mandaram uma nova versão, vou pedir para tocarem aí, né, Marcelo? Duas coisas: voltar a cantar um zininho antigo, né, irmãs? Nunca mais cantou, né? Eis que o Senhor diz, aleluia, voltar a cantar. Oh, o Senhor está me tomando agora. Oh, xabababababá. É como é espiritual, irmão, tudo, aleluia. Canta aí um Senhor. Foi na cruz que um dia eu vi. É nele. Tirar, meu irmão. Primeiro, despojar. O segundo, desejar. Olha o versículo 2 e o versículo 3. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Se é que provaste que o Senhor é bom, desejais o leite espiritual. Olha só que interessante. Pedro passa daquilo que nós devemos se despojar para aquilo que devemos desejar. Uma criança cresce saudavelmente quando ele se alimenta de uma forma saudável. E isso é espiritualmente falando também, meu irmão. O meu crescimento, o meu desenvolvimento no meu sacerdócio tem a ver com aquilo que eu me alimento. Posso te fazer uma pergunta? Pode? A igreja está aí hoje? Posso fazer uma pergunta? Eu ia fazer. Do que você tem se alimentado? E aí eu vou abranger em todas as áreas. Como você tem se alimentado fisicamente? Isso reflete no nosso espiritual. Como você tem se alimentado espiritualmente? Esses dias eu ouvi algo que mexeu comigo. Sabe quando vem um alimento sólido? Sabe quando vem um alimento concreto? É aquele alimento que você pega a sua palavra, vai para o seu quarto secreto, e ali Deus revela para você o que está em secreto. Agora, sabe quando eu quero me alimentar? Aqui não, mas em alguns outros lugares,
tomar água para não falar o nome do abençoado. Vou para a internet e coloco lá, palavras motivacionais de crente. Me alimentei. Desculpa, isso não é alimento, isso é palha. Palha você vai comer, daqui a pouco não vai te matar a sua fome. Desculpa, mas mais de 60% a 70% do que é pregado na internet não é alimento sólido. Posso contar na mão aqui os que, na minha humilde opinião, o alimento é fundamental para o seu sacerdote. O alimento é vital para a sua saúde, para o seu crescimento. Tanto falta de apetite, quanto alimento tóxico, impede o seu crescimento saudável. Pedro diz que no texto nós devemos ser como criança recém-nascida que deseja o alimento sincero. A palavra grega para anseio é epipotem, que tem o sentido de desejo intenso. Assim como a corça anseia por água, a minha alma, o meu coração anseia pelo Senhor. A palavra de Deus é carne, a palavra de Deus é leite, é mel, é o nosso alimento, é só pelo meio da palavra que nós vamos crescer, meu irmão. Por isso que aqui nós amamos e ansiamos e desejamos e proclamamos a palavra. Não é, eu não estou dizendo que você não pode ouvir uma pregação no YouTube, pode, mas se você só estiver se alimentando dessas palavras, desculpa, você não vai alcançar o sacerdócio a qual Deus tem para você. Você não vai ser curado da maneira que Deus quer te curar. Sabe por quê? Como eu falei na última pregação, Deus nos leva para um canal de ir mais profundo com a gente. E como Ele vai mais profundo? Quando eu desejar a presença dEle, quando eu ansiar pela presença dEle. Sacerdote de Deus, primeiro, despoje. Segundo, deseje. Terceiro, se aproxime. O que está no versículo 4? Chegando-vos para Ele. Ele quem? À medida que eu me aproximo dEle, a pedra viva. Aí Deus começa, Ele transiciona. Primeiro Ele fala o que nós precisamos despojar. Depois Ele fala o que nós precisamos desejar. E aí Ele começa a mostrar a identidade de Deus, para que nós possamos se aproximar dEle e se tornar aquilo que Ele quer que nós sejamos. Se aproximar, segundo a palavra de Deus, quem é a pedra fundamental? O texto diz. A pedra fundamental que foi rejeitada pelos homens, Jesus é a pedra fundamental, meu irmão. Não tem como você ser o sacerdote de Deus fora da pedra. O segredo é Jesus Cristo. Estava conversando com alguns adolescentes esses dias, eu falei, sabe o que mudou a minha estatística? Foi Jesus. Se não fosse Jesus, a minha estatística, que o mais um que vai lembrar, o Leandro, era o quê? Está lá jogando truco no bairro do Ralaia, só não ia estar porque ele morreu. Mas sem Ele,
se nós não se aproximarmos dele, a probabilidade de dar errado é muito grande. Ah, pastor, é só nele? É. Segundo João, ele diz, eu sou a videira. Segundo João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele. Muitas vezes a gente está querendo se prender em... Não tem a ver com religião, meu irmão. Tem a ver de você se aproximar. Não há vida, não há crescimento, não há desenvolvimento longe de Cristo. Porque nele nós somos salvos. Nele crescemos. Ele é a fonte. Ele é a pedra. É Ele que sustenta. Por isso que às vezes a gente está caminhando, e não está se aproximando. Se aproxima de tudo. Eu não estou minimizando, eu faço terapia, mas às vezes a gente acha, ah não, o seu problema vai acabar com a terapia. Não, meu irmão, terapia só vai dar uns caminhos. Senão as psicólogas da igreja vão me pegar, não, sou a favor, eu faço. Viu, Carol? Eu faço, aleluia. Mas se eu não me aproximar a Ele, é nele, meus irmãos. Ah, não é numa estratégia, não é numa igreja, não é em um pastor. Aqui o texto já desconstruiu tudo isso. Eu sou da época do guru gospel. O povo rodava o mundo inteiro atrás de uma profetisa, de um profeta. Eu não estou dizendo que Deus não usa profetas, usa sim, mas a maior maneira de Deus se revelar a nós é nós se aproximarmos dEle para ter uma revelação fresca do céu. Primeiro, se despojar. Segundo, ninguém pegou? Como que é? Primeiro, despojar. Segundo, terceiro, aproximar. Quarto, se posicionar. Olha o versículo 5 ao versículo 8, que diz, vocês também como pedra vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Portanto, também a Escritura contém, eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa. Aquele que nele crê não será confundido. E aí ele vai continuando. Portanto, para vocês os que crerem, esta pedra é preciosa. A pedra de tropeço, a rocha que faz cair, os que não creem tropeçam. O que Jesus e Pedro está nos instruindo aqui? Quando nós estamos nele, lembra que o terceiro ponto é o que? Se aproximar? Quando nós se aproximamos dele, nós se tornamos pedras vivas de Cristo em meio à nossa geração. Aqueles que estão em Cristo são como pedra viva, que Deus está chamando para ser a resposta dele nesta geração. Deus está chamando aqueles que Ele comprou com sangue precioso, para ser o sacerdócio real desta geração, uma comunidade de santos, uma comunidade de sacerdotes. Comunidade, unidade. Mais um ponto que vai contra a teologia progressiva dos desigrejados. Não tem como você viver o sacerdócio de Deus fora da igreja. A igreja é o canal de Deus, é a união dos santos. Eclésia, igreja, eclésia, grego, tem dois princípios. O princípio grego, que é chamados para fora, e o princípio hebraico, que é o quê? A unidade dos santos.
O sacerdócio, meu irmão, é a unidade dos santos para glorificar e exaltar aquele que nos chamou, glorificar aquele que nos chamou para viver algo extraordinário. Ei, somos pedra viva. O texto diz que não só somos pedra viva, mas diz que nós somos casa espiritual. Aleluia. Casa espiritual, morada de Deus. Todos os cristãos, eu e você pertencemos a uma casa espiritual. Se posicione, meu irmão. Se posicione no seu sacerdócio. É fácil? Claro que não. O texto diz. Pedro diz, quando vai lá olhar o primeiro capítulo da carta de Pedro, fala das batalhas de viver o cristianismo. É batalha, meu irmão, é todo dia, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque quando eu despojo, quando eu desejo, quando eu me aproximo, quando eu me posiciono, aí vem a parte extraordinária, que é o versículo 9. Aí ele diz o quê? Qual é o resultado? Viu que é uma progressiva, meu irmão? No reino de Deus, nada, vou pegar minha bênção e já era. Não, existe o processo, existe o caminho. E Deus está te colocando no caminho para que você seja sacerdócio do Senhor aqui na terra. O caminho de se despojar, o caminho de desejar, o caminho de se aproximar, o caminho de se posicionar. Aí vem o versículo 9 que diz o quê? Você é uma geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo exclusivo do Senhor. E aí Pedro começa a dizer: ei, da mesma forma que Deus escolheu Israel, um povo, Deus está te escolhendo nesta noite. Deus está escolhendo a igreja. Deus está chamando os representantes com o objetivo de viver o reino de Deus. Sabe uma coisa que me chamou a atenção quando eu analisei esses 9 capítulos, ou esses 9 versículos deste capítulo? Como tudo volta para o tripé da igreja primitiva: comunhão, coinonia, serviço, diaconia e proclamação querigma. Se aproximar, comunhão. Desejar, comunhão. Se posicionar, serviço. Diz o quê? Que nós somos igreja, nós somos pedra, que nós vamos representar Deus aqui na terra. Aí ele nos posiciona, nos dá um resultado, que o resultado é o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Aí ele fecha o texto dizendo: para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ei, existe um sacerdócio sobre a sua vida. Jesus não morreu à toa na cruz do Calvário.
Se eu não me engano, Gálatas diz que nós não devemos desperdiçar a graça de Deus. Não devemos desperdiçar aquilo que Deus fez por mim e por você. E sabe qual é a melhor maneira de nós não desperdiçarmos? É vivermos o sacerdócio aqui na terra. É entender que eu sou escolhido. Entender que eu sou geração eleita. Entender que eu sou sacerdote. Sou exclusivo. E eu tenho que anunciar. O Evangelho não pode parar em mim. O Evangelho não pode parar em você. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Tudo bem, eu não sei. Mas eu sei que o Deus que pegou um cara totalmente analfabeto, um pescador. E se você vê a carta de Pedro, ele escreve com uma sofisticação. Sabe o que é isso? É o poder do Deus vivo que nós servimos. É pegar um nada para se tornar um sacerdote de Deus na terra. É pegar uma mulher que já tinha 5 maridos e o que ela estava não era o dela. Volta para sua cidade e se torna uma missionária poderosa do Senhor, porque segundo as Escrituras, muitas pessoas foram ao pés de Jesus pelo ministério, pela proclamação do Evangelho, pela vida da mulher samaritana. Ei, Deus nos chamou para o sacerdócio. Eu não sei o que te impede, eu não sei o que você precisa se despojar, mas hoje Deus está dizendo: ei, é você. Ah, mas eu sou pequeno demais. Aleluia, é você. Eu tenho falado aqui domingo após domingo. Eu já fui um desses que estava na última fileira do banco dizendo: Jesus, eu não sei falar, Jesus. Sou igual ao Senhor, sem beleza nem formosura. E Jesus falando: é você. Eu me lembro como um domingo como esse, eu estava numa pior época da minha vida, estava trabalhando à noite, não estava conseguindo participar da comunhão, não estava conseguindo, e eu estava no último banco da igreja. E foi um pregador africano. E eu não sei como, ele olhou para mim no último banco da igreja e falou: ei, cabeçudinho. Por isso que eu falo que Jesus me chama de cabeçudinho. Levanta aí. Ei, você é um improvável. Você está aí morrendo, você está aí quase se desviando. Mas eu quero você. Ei, Deus te chamou com um projeto do céu para a sua vida. Deus te chamou com um projeto do céu para a sua história. Ei, levanta. Aí o cabeçudinho levantou. Negão, 2 metros de altura, tirou o terno. Eu lembro como fosse hoje, o Luciano Pussi estava atrás de mim. Do jeito que o pastor jogou o terno, eu e o Luciano Pussi ficamos mais de 2 horas chorando. E naquela noite,
eu chorava e falava: Jesus, não sou eu. E naquela noite, Jesus me deu 3 palavras que se tornou o fundamento da minha vida, e hoje está dentro da visão desta casa: humildade, simplicidade e amor. Meu irmão, naquele dia eu levantei, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi pelo terno do pastor? Não. Foi simplesmente eu dizendo: Jesus, eis-me aqui, eu quero. Está difícil, mas eu quero. Está tudo contrário, mas eu quero. Eu olho para minha casa, tudo contrário, eu quero. Eu olho para minha vida, tudo contrário, eu quero. Eu olho para a minha saúde, tudo contrário, eu quero. Eu olho para as palavras de fora, tudo contrário, mas eu quero. Eu quero, Jesus. Eu quero esse sacerdócio. Eu quero até que o Senhor volte, eu vou proclamar: eu quero, eu quero, eu quero. Sabe por quê, meu irmão? Não tem a ver comigo. Sabe por que, Israel, não tem a ver com você? Sabe por que, tio Fê, não tem a ver com você? Tem a ver com aquele que declarou uma palavra sobre a sua igreja. E qual é a palavra que Deus declarou sobre a igreja? Vocês são um povo escolhido. Mas meu chefe está dizendo ao contrário. Eu sou geração eleita. Mas a minha casa está dizendo ao contrário. Eu sou sacerdócio real. Mas a minha família está ao contrário. Eu sou nação santa. Eu olho para minha conta. Eu sou povo exclusivo de Deus. E eu creio, meus irmãos, que quando nós se colocamos no posicionamento de sermos sacerdote, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falei aqui o ano passado, 2022 foi o pior ano da minha vida. Aí entramos em 2023. Meu irmão, tiro, porrada e bomba. Falei: Jesus, o ano passado já foi ruim, esse ano tiro, porrada e bomba. Mas por volta de setembro, outubro, Deus falou comigo. E Ele disse simples: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a minha única oração era: Jesus, sabe, Pedro, quando falou, tu sabes? Eu falava: Senhor, tu sabes, eu te amo. Eu te amo. Ontem e hoje a Pamela estava em um curso, e hoje eu passei o dia inteiro, eu e meus 3 filhos. E ali jogamos bola, jogamos videogame, brincamos, e chegou o momento. A mãe é o amor da minha vida. Aí ela brava, toda vez que ela está brava, ela fala assim: você não é mais o amor da minha vida. Aí ela veio e falou: pai, você não é mais o amor da minha vida. Aí o Benjamin falou assim: eu já ouvi isso daí um monte de vezes, pai. Mas pai, eu sei
algo que o Senhor ama mais do que a Maia. Eu falei, o quê, meu filho? Eu falei, vai falar eu. Vai falar a mãe dele. Ele falou assim, papai, eu sei que a coisa que você mais ama na vida se chama Jesus Cristo. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Pode dar um aplauso ao Senhor, e é por isso que domingo a domingo eu continuo cantando, eu vou seguindo a Jesus Cristo. E como a gente termina isso? É só dizendo para você, você é sacerdote. Cacá, você é sacerdotisa. Birão, eu vejo, cara. Eu vejo, cara. Eu vejo. Eu vejo o que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu vejo o que o Senhor já está fazendo. Eu vejo para onde o Senhor vai te levar. Você é sacerdote, cara. Deus nos chamou ao sacerdócio. Se coloque de pé, igreja linda. Obrigado, Jesus. Eu só sei que Ele está aqui. Não se permita nesta noite sair daqui o mesmo, meu irmão. Não se permita sair o mesmo aqui desta noite. Só feche os seus olhos, só olhe para Ele. Não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o louvor, só tem a ver com aquilo que Ele está te apontando. Deus está te chamando ao sacerdócio. Não tem a ver com títulos. Não tem a ver com ministério. Tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor quer e pode fazer algo extraordinário neste lugar. A minha única oração é: desperta uma geração de sacerdotes. Desperta uma geração de sacerdotes nesta noite, Jesus. Leva o povo, leva a tua igreja a despojar daquilo que impede, Senhor, a desejar algo do céu, a se aproximar do Deus Todo-Poderoso, a se posicionar, Jesus. Espírito do Deus vivo, gere algo do céu. Xaralaia de cataralaba, babá, cataralaia de choroloba.